Ciro Gomes, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Acabou a campanha, começa uma nova fase do Brasil, né? Você que já tem tanta experiência, foi deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, ministro 2 vezes, 3 campanhas presidenciais. Essa foi a campanha mais insólita que você participou? Foi, sem dúvida nenhuma, a campanha mais estranha pelo resultado. A minha geração acostumou-se a ver a democracia evoluir sempre, a nossa geração, né? Então, desta feita, aparentemente, o Brasil resolveu dar um gigantesco passo para trás, e um passo para trás na direção de um grande ponto de interrogação. Então, você falou da experiência. Normalmente, as nações escolhem para dirigi-las os mais experientes. Nós escolhemos uma pessoa que nunca administrou nenhum pequeno negócio particular. E demora para dominar a máquina pública, né? Demora profundamente. Às vezes é um tempo tão crítico que passa e você veja, o Paulo Guedes, por exemplo, nunca teve nenhuma vivência no serviço público. Nunca, nenhuma vivência. Em 9 dias, eu estava contando agora, declarações absolutamente ociosas, desnecessárias, que não estão... Às vezes você tem momentos que você dá declarações no meio de um contexto em que você está afirmando um conjunto de estratégias ou de valores e tal, mas não, abrimos 3 gravíssimos conflitos potenciais por nada. Um conflito desnecessário com o Mercosul, uma declaração boba, um conflito desnecessário, o Brasil tomou um editorial do jornal informal do governo chinês, que é nada mais nada menos do que, são nada mais nada menos do que o primeiro e o terceiro parceiros comerciais do Brasil, e uma declaração boba de transferência da capital, da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, nos leva para dentro de um contexto onde o Brasil nunca teve problema. Né? A Assembleia das Nações Unidas, que homologou o Estado de Israel, foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e os árabes... Agora está me parecendo que o Bolsonaro sabe voltar para trás também, né? Assim, eu tenho uma atitude diferente de uma certa oposição que nós nos acostumamos nos últimos anos no Brasil. Eu acho que os rituais da democracia têm um valor muito grande. Portanto, se eu pedir ao povo, né, o privilégio, a honra de servir ao Brasil como seu presidente, e o povo a quem eu pedi que me elegesse, elegeu o outro, o que me cabe é aplaudir, é reconhecer, é desejar boa sorte. Porque aliás, você fez isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso muito chocado com o que o candidato do PT fez, né, que fez uma declaração formal, não desejou boa sorte, não cumprimentou. Isso tudo é muito ruim para o ritual democrático. Agora, e o PT nunca mais? Se eu puder, eu não quero mais fazer campanha com o PT. Isso é uma coisa prática, porque se nós olharmos, Roberto, o PT tem feito um mal muito grande ao Brasil. Nem digo que seja voluntário, mas deu-se uma situação em que eles não conseguem conviver com essa situação e estão subordinando o interesse nacional, a história do Brasil, o destino do nosso povo, a um conjunto de fraudes, um conjunto de escolhas absolutamente assustadoras. Não existiria essa crise sem o absoluto equívoco que foi a escolha da Dilma. Uma pessoa que, a despeito de ser honrada, não tem nenhuma vivência do serviço público, não conhecia o ramo político e tal, e que se deixou impedir, não conseguindo somar 1/3 dos deputados, numa Câmara que até à venda estava, conforme a trágica notícia que nós tivemos. E você acha que o impeachment trouxe um trauma? Um trauma gravíssimo, porque você romper um mandato sem uma clareza de cometimento de crime, de responsabilidade, pode sim ser chamado de golpe de Estado. Agora, o grande problema, de novo, as escolhas do PT. Nós fomos todos à rua excitar o povo brasileiro denunciando um golpe, no dia seguinte eles estavam confraternizando com os autores do golpe, lá como cá. Então, assim, as pessoas, por que não apoiou? Porque não é possível mais. Não aprenderam absolutamente nada. Nessa eleição eles estavam com o Renan Calheiros, estavam com o Eunício Oliveira. Você deve ter refletido muito para não tomar, né? Porque podia ficar uma coisa de omissão também. Aliás, muita gente disse isso. Bastante. Assim, é evidente que quem agride muito, falando de omissão, é o petista, que não percebeu, não quis perceber, e informado é que nem o bolsomínio. Fanático, relativiza tudo e tal. Mas todo o itinerário do PT nesse momento é o que produziu o Bolsonaro. É um itinerário de fraude. E eu usei essa palavra muitas vezes para denunciar.
até as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato, porque a lei da ficha limpa é flagrantemente clara, não admite dúvida, nem interpretação relativizada. Não existe isso, é uma lei que o Lula botou em vigor. Não é? Aí frauda, explorando um benefício, depois o Haddad, que não é advogado do Lula, todo mundo sabe que ele não é advogado do Lula, usa uma franquia da lei, ou seja, frauda a lei, para estar toda segunda-feira consultando. Que tipo de presidente sairia de uma dinâmica como essa? E tudo isso eu falei antes. E eu estava dizendo antes para dizer que não contassem mais comigo para aperfeiçoar uma fraude daquela natureza. Agora, em que momento da campanha você sentiu que o Bolsonaro ia ou podia ganhar? Eu imaginava que nós começaríamos a demonstrar o grande vazio de propostas, de experiência dele, ali quando começassem os debates. E assim foi muito flagrante, ele foi ao primeiro debate. E no primeiro debate tocou a mim, né, fazer um conjunto de perguntas. Eu fiz uma pergunta sobre essa coisa da inadimplência generalizada, que bota 63 milhões de brasileiros no SPC, e ele deu o queixo para bater de uma forma muito clara. Ciro, isso é um milagre, isso aí o PIB brasileiro dá 10 PIB brasileiro, ou seja, nunca parou para estudar, isso não é a vocação dele. E, portanto, ele iria, um debate depois o outro, ele não iria, penso, resistir, embora a maior força política hoje no Brasil seja o antipetismo que ele conseguiu interpretar com certa contundência e simplicidade. Né? Mas aí veio a facada. Com a facada eu pensei, não, se eu conheço o povo brasileiro, ele agora está protegido. Né? E aconteceu. Como é que você está vendo os movimentos dele, esses primeiros movimentos, escolha de ministros? Eu tenho que dar coerência àquilo que eu falo. Eu desejo boa sorte, eu reconheço a eleição dele, não cabe a mim negar a legitimidade dele, isso é um processo, volto a dizer, é o mesmo povo a quem eu pedi o direito de ser presidente. Porque não foi a mim que escolheu, eu não tenho o direito de não cumprimentar o meu adversário, porque eu estou cumprimentando o povo. E o povo brasileiro está tão machucado que eu preciso desejar honestamente boa sorte. E eu quero ser coerente com isso nas minhas declarações, portanto eu tenho sido muito econômica, não vou ficar com miudices acompanhando, enfim. Mas somando o que eu já conhecia com os primeiros movimentos, a minha inquietação aumentou muito nos últimos tempos. Menos por aquilo que está aí, você tem o general Heleno, um homem de nível, né? O Sérgio Moro pode e deve ser criticado do seu ponto de vista ético, sim, mas nada legalmente o impede de sair da magistratura e ser ministro. Lembrando que ele vai ser ministro da Segurança Pública. Também, né? Além da Justiça. Essa é a grande demanda popular. Né? A Justiça tem a ver com combate à corrupção, etc., mas é preciso formular e botar a mão na segurança pública. A economia me preocupa profundamente. Cada fragmento de informação que sai me preocupa muito. Veja bem, fala-se, não sei com que veracidade, mas saiu da própria boca do Paulo Guedes a ideia de fundir o Banco do Brasil com o Bank of America. Esse eu não vi. São coisas assim, entram e saem, parece assim um estilo Bolsonaro de ser, de ouvir uma aberração, vazar e se aconselhar com a repercussão da rua. Então, enfim, eu acho que ele tem direito de desenhar o governo dele, tem direito de escolher as pessoas que ele quiser, e a mim cabe vigiar, fazer uma oposição vigilante, baseada... Crítica, mas não oposição por oposição. Eu não faria jamais isso, porque ele é um piloto de um avião onde estamos todos nós dentro, de passageiros, né? E ele precisa acertar. O Brasil está machucado, muito machucado. E eu espero, eu vou tentar cumprir as melhores práticas democráticas, espero poder olhar caso a caso aquilo que for proposto, e reagir conforme o mérito dessas questões, e em nenhuma circunstância a minha voz vai se somar esse quanto pior melhor que uma certa fração da oposição brasileira se acostumou. Pois é, no Congresso, o seu partido e alguns outros de esquerda somam mais ou menos 80 deputados, com o PT talvez 140, 150. Pelo jeito vocês querem fazer um bloco, na conversa com a Marina eu entendi isso, um bloco de vocês, né? Fora o PT. Como se dará isso? O objetivo não é excluir o PT. Sim. O objetivo é oferecer ao Brasil uma oposição com essa característica. Uma oposição democrática, que aposte, né, no rito da democracia. E, portanto, o que nos une são três grandes movimentos. O primeiro, para encerrar essa crônica terrorista que o PT eleitoralmente introduziu no debate, no segundo turno, confundindo a eleição do PT com democracia.
PT é o zero e vezeiro nisso. A democracia brasileira até aqui está absolutamente intocada. Que todo mundo fique em paz e tranquilo, a democracia brasileira até aqui está intocada. Mas como houve esse terror, nossa tarefa será organizar um movimento que garanta vamos dizer, a saúde da institucionalidade democrática contra qualquer tipo de avanço. A segunda é a questão da proteção do interesse nacional. E o terceiro, a proteção dos interesses dos mais pobres no Brasil, que são aqueles que estão pagando a conta mais amargamente. E o PT, por exemplo, já foi para a justiça tentar impedir a posse do Sérgio Moro, judicializando a política, fazendo aquilo que eles denunciam pesadamente quando os outros fazem. E eu tenho uma memória implacável, o Lula quis ser ministro da Dilma. Uma aberração que eu nunca tinha visto na minha já longeva vida pública, e um ministro do Supremo, de forma aberrante, deu uma liminar proibindo. Numa data é bom lembrar que o Lula não era sequer réu. E eles fazem a mesma coisa, eles denunciam quando os outros fazem com ele, como fizeram o impeachment do Fernando Henrique 50 vezes. Agora, Ciro, você sempre teve uma relação muito próxima com o Lula. Você está magoado ainda? A mágoa não é sentimento que caiba na política, né? Eu estou decidido a enfrentar. Estou decidido a enfrentar porque enquanto eles obrigavam a todo mundo progressista a uma dicotomia, eles ou nós, eu tenho que ter humildade que eu pertenço a nós e não a eles, né? Então não sempre foi de meu agrado, só aceitei ser ministro no primeiro governo do Lula, todas as contradições que eu vi eu denunciei, me afastei, mas eram nós ou eles. E a gente na política é também aquilo que nega. Agora não tem mais cabimento, nenhum cabimento. O que o Lula tem feito ao Brasil é um preço que o país não aguenta mais pagar.